Boa tarde, pessoal. Vamos lá hoje, dando continuidade à nossa atividade de correção. É importante sempre que vocês fiquem atentos para as correções, não só a atividade impressa, quando a prova disponibiliza, mas também essa correção que a gente faz através do vídeo, porque grande parte das dúvidas de vocês serão retiradas nesse tipo de aula, tá certo? Espero que todos se atentem. Qualquer dúvida podem me chamar no privado. Nessa página aí, a página 25, a gente viu aí que ele trouxe trechos das duas fábulas que a gente leu recentemente, né? Então, o primeiro texto ele traz algum trecho. Ele trouxe esse trecho aí da cigarra e as formigas. No belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. Já no texto 2, volta da seguinte forma: a cigarra e a formiga. Fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Então a gente vê que trata-se da mesma fábula, só que contada de uma forma diferente. Aí na questão 2 fala: leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que representa a característica indicada em cada linha. Então a gente tem o texto 1 e tem o texto 2. Então é para marcar o X. Se a frase se refere-se ao texto 1, a gente marca o X. Se refere-se ao texto 2, a gente marca o X. Então, característica. Tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. Esse daqui, gente, está indo até o final da linha? Não. Agora esse, o texto 1, está. Então, a gente marca o X. Organizado em estrofes e em versos. Esse daqui tem verso, tem rima, tem algo que faça com que a gente veja que tem rima, tem verso, estrofe. Estrofe é quando tem algo referente a música, né, musicado, de forma ritmada. Tem algo parecido? Não. Só o texto 2, né, que tem isso, o texto 1 não tem. É organizado em parágrafos, eles são organizados em parágrafos. O texto 1, então, ele é organizado em parágrafo. Ó, teve a pontuação aqui, a gente sabe que vai vir um outro parágrafo, ter aquela separação, né, para vir um outro texto. Então, é em parágrafo. O texto é em prosa, o texto 1, ele tem uma prosa, né? E o texto em verso, qual seria? O texto 2, ele é em verso, ele tem um ritmo, ele tem uma rima, né? Então, ele é em verso. O 3, o texto 1 é organizado em parágrafos, como a gente acabou de ver. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e enumere cada parágrafo. Então, a Pro chegou até a falar na atividade anterior para vocês já fazerem isso. Então, é para voltar lá na página 18 e vai ter, então, que colocar os parágrafos. No texto 1, a cigarra e as formigas no esopo, há 6 parágrafos. Eu vou voltar aqui só para a gente ver que no livro ele já organizou em parágrafo aqui, ó. Então, essa parte daqui é o primeiro parágrafo, tá vendo que tem uma separação? Toda vez que a gente vê que tem uma separação, significa que é um parágrafo. Aqui já é o segundo parágrafo. Aqui já é o terceiro parágrafo, tem a separação, quarto parágrafo. Opa, aqui é da página 22. Peraí. Vamos lá, desculpa, tá? Vamos lá, aqui, ó. Aqui são os parágrafos, ó. Aqui tem o parágrafo, tá vendo? Tem a pontuação. Aqui já vem outro parágrafo. Ele foi até o final do texto, até o final daqui da parte da separação? Não. Então, significa que é uma separação de parágrafo, tá vendo? Quando o texto vai até o final e dá continuidade, aqui, ó, ele teve algum ponto final? Não, ele deu continuidade. Então, aqui é a continuação desse parágrafo. Quando ele tem uma pontuação e tem um espaço, aí a gente vai para o próximo parágrafo.
Aí aqui vem até o 6º parágrafo, tá vendo? Existem, então, 6 parágrafos aqui nesse texto da página 18, que foi a pergunta lá da nossa atividade. Então, é importante que vocês voltem na atividade e enumerem para ver os parágrafos. O 4º, você já identificou a diferença entre os dois textos? Agora vamos ver a semelhança. Leia essas frases e assinale as que indicam que é semelhante os dois textos. A forma como ocupa o espaço da folha é a mesma forma, gente? A gente viu que não, que o texto tem uns que vai até o final da folha e tem outros que ficam em forma diversa, então não vai até o final da folha. Os personagens são os mesmos? São os mesmos personagens. O jeito de contar a história é o mesmo? Não. Um é de forma ritmada, o outro já é em forma de texto mesmo. A atitude dos personagens é a mesma? É sim. Então, a gente marca o X. E o lugar onde os fatos acontecem também é da mesma forma. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Então, a gente voltou lá na página 22 e viu que tem 4 estrofes. Aqui, ó. Uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, ok? Então, o verso é dividido em estrofe, já o texto, as fábulas, é divididas em parágrafos, ok? O 6º é de que parte do texto vocês mais gostaram? Então, aí já é uma pergunta pessoal, vocês irão colocar aquilo que vocês desejarem, ok? Vamos lá. A atividade de geografia trouxe sobre as regiões do Brasil. Vamos lá voltar. A Pro já falou sobre isso, mas a gente vai frisar novamente. O nosso país brasileiro, que é formado por todos esses 27 estados, mais o Distrito Federal, que está bem aqui no centro do nosso país, ele tem o norte, que é essa região aqui, tem o nordeste, que é essa região aqui, centro-oeste, que é essa região aqui, sudeste, que é aqui, e o sul, ok? Nós pertencemos a qual região? Nordeste, ó. Nós pertencemos a essa região nordeste, pois o nosso estado do Ceará fica bem aqui, ó. Tá vendo? Ele é todo banhado pelos mares, é porque aqui não está descrito Oceano Atlântico, mas a gente vai visualizar que todos os estados que pertencem ao Nordeste brasileiro é banhado pelo litoral. Se tivesse lá, por exemplo, se a gente fizesse parte do Centro-Oeste, que é esse daqui, todos os estados do Centro-Oeste têm litoral? Não. Inclusive, aqui o estado do Centro-Oeste faz divisa com outros países. Eles não têm litoral. Então, esses estados que tem aqui, ó, nessa costa brasileira, eles têm litoral. Mas outros estados que ficam por aqui, por exemplo, eles fazem divisa com outros países que fazem parte da América do Sul. Ok? Então, nós pertencemos ao estado brasileiro, à região Nordeste e ao estado do Ceará. Juazeiro do Norte fica bem aqui no sul do Ceará. Fortaleza já fica aqui, ó, perto do litoral, ok? Perto não, pertence ao litoral. Ok? Vamos lá ver na atividade o que está falando. Aqui ele traz, então, o nosso estado, né? Traz aí o nosso estado e traz também o nosso país, ok? Com os 26 estados e o Distrito Federal. Aí vamos lá. Com base no mapa das regiões do Brasil, responda. Escreva o nome das unidades federativas que fazem parte da região em que você vive. Vamos lá. Temos que lembrar que unidade federativa é a mesma coisa que estado, ok? Então, qual é a região em que nós vivemos? Nordeste. Quais são, então, os estados, unidades federativas que pertencem ao Nordeste? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, ok? Esses são, então, os estados que pertencem à região Nordeste. Na região em que nós vivemos, ou seja, no Nordeste, há estados no litoral? Em caso afirmativo, quais são?
Vamos suspender aqui para a gente ver, ó. Lembra que a Pro falou que nós somos banhados pelo oceano aqui, ó. Tá vendo escrito aqui, Oceano Atlântico. Então, todos esses estados que ficam aqui dessa costa é banhado pelo Oceano Atlântico. Aqui em laranja é a nossa região Nordeste. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Todos esses são, então, banhados pelo Oceano Atlântico, ou seja, todos têm litoral. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que todos esses aqui pertencem à região do litoral, ok? Quais são as capitais da região em que você vive? O que você sabe sobre elas? Descubra as características semelhantes e diferentes entre elas. Compartilhe suas descobertas com o colega. Quais são as capitais, então, de onde a gente vive, da nossa região? Então, Maranhão tem a capital de São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Aí, para a gente saber sobre as características, já é uma pergunta pessoal. Vocês que irão detalhar aí as características que vocês conhecem sobre essas regiões, ok? Limites do território. Vamos lá. Todo estado ele tem o limite, né? Ocorre uma divisão com uma outra região, um outro estado, depende muito do que seria. Então, aqui ele trouxe o estado de Goiás, aqui tem o Distrito Federal, e ele faz divisa, então, com outros estados, ok? Então, essa linha que a gente consegue ver, não só aqui ao redor do estado de Goiás, como todas essas divisões aqui, significa que cada espaçozinho desse aqui é uma cidade. E esse daqui já grandão, em amarelo, pertence então ao estado. Então, é o limite do estado e tem os limites do município. Aí vamos lá, observando o mapa político do estado de Goiás, responda a questão. Território de Goiás faz limite com quais outras unidades federativas? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e Distrito Federal. Aqui está em sigla, mas a gente pesquisando, a gente vai ver, pode voltar até no mapa da página anterior, que vai ver que os estados que fazem divisa, então, com Goiás seriam esses, ok? Letra B. Agora imagine que a Rosa dos Ventos está no centro do território goiano. Com o auxílio dela, determine qual é a localização, determine que direção está o território do Distrito Federal em relação a Goiás. A gente colocando aqui essa Rosa dos Ventos, ó, a Rosa dos Ventos, colocando aqui no centro, a gente vai ver que o Distrito Federal fica o quê? Ao leste, ó, L de leste, N de norte, O de oeste e S de sul. Então, o Distrito Federal fica ao leste de Goiás, ok? Vimos que em cada estado está organizado em diversos municípios. Por sua vez, os municípios apresentam distritos e bairros, que são divisões administrativas criadas pela prefeitura. Aí aqui, ó, Ipiranga de Goiás, municípios vizinhos. Aqui, então, trouxe uma localidade, então, né, chamada Ipiranga de Goiás, que fica no estado de Goiás, e aqui tem, então, municípios vizinhos. Então, aqui é um município, é uma cidade chamada Ipiranga de Goiás, e aqui está mostrando as cidades circunvizinhas. Aqui em Juazeiro do Norte, a gente tem Juazeiro do Norte e tem cidades circunvizinhas, que a gente já viu também na outra atividade. Escreva o nome dos municípios que fazem limite com Ipiranga de Goiás. Então, Itaci, Nova Glória, Ceres, Rubiataba. A gente vai ver aqui, ó, Ceres, Rubiataba, dentre outros aqui. Então, esses que fazem divisão com o Ipiranga de Goiás. Entre os municípios vizinhos, cite dois que apresentam território maior que o de Ipiranga de Goiás. Então, vocês podem ter citado Rubiataba, Nova Glória, Itapaci, Santa Isabel, que são, então, municípios vizinhos que têm um território maior. Aqui, então, era para vocês conversarem com outras pessoas e responder. Mas aí, já aproveitando, a Pro já explica novamente sobre isso. Qual é o nome do nosso município? Juazeiro do Norte. Ele fica em que unidade federativa? Que é a mesma coisa que estado, Ceará. Quais os bairros ou distritos desse município que você conhece? Eles estão longe ou perto de você?
Bairros eu não vou saber de muitos, como